Há pouco tempo veio à tona uma cena de um evento do Dalai Lama que causou grande indignação internacional. Um menino foi até o microfone perguntar se podia abraçar o Lama, que a princípio não entendeu o pedido, mas foi explicado por seus assistentes. A mãe do menino já estava sentada no palco. Depois de abraços, o Lama pediu um beijo no rosto, um beijo na boca e por fim disse Suck my tongue, o que significa em inglês chupe minha língua, colocando sua língua para fora. Na cena, que é bastante desconfortável, o menino só se aproxima, não toca a língua do lama, eles encostam as testas e o lama começa a rir. Houveram algumas pessoas cobrando uma sensibilidade cultural mais aguçada para esse caso. Algumas pessoas esboçaram uma defesa se referindo a um costume tibetano de mostrar a língua como saudação. Mas isso não parece se aplicar de jeito nenhum nesse caso, já que ninguém pede para botar a língua na boca de ninguém. Houve ainda uma explicação que parece um pouco mais plausível, dizendo que vem de uma brincadeira de anciãos tibetanos que falam para os seus netos como a minha língua, quando não tem mais nada para oferecer. O escritório do Dalai Lama, porém, se deteve em pedir desculpas. Realmente não dá para afirmar que um líder religioso é um abusador longe das câmeras, mesmo a partir de um comportamento inadequado na frente delas. De toda forma, essa situação serve como gancho para algumas discussões. Mais ou menos no mesmo período em que aconteceu esse episódio, outro lama encarnado, o jovem Kalur Rinpoche, dava uma palestra no Reino do Butão. O Kalur Rinpoche não é só mais uma autoridade religiosa, mas é uma autoridade religiosa que em 2011 foi a público declarar que ele foi abusado sexualmente por monges aos 12 anos de idade. Ele fez um vídeo falando sobre o caso e os sofrimentos da sua vida. Uma observação crucial feita pelo Rinpoche mostra a problemática além dos abusos. Abre aspas. Era tudo sobre dinheiro, poder e controle. Fecha aspas. Aos 21 anos de idade, ele estava à frente de uma rede internacional com mais de 70 filiais. Na França, ele fez um grande esforço para expulsar monges corruptos de um centro de meditação. Esses monges quebravam seus votos e viviam uma vida de indulgências com o dinheiro dos doadores. Nos últimos anos, o Kalur Rinpoche voltou a cumprir suas obrigações religiosas, depois de um período que ele passou em retiro. Apesar do impacto da confissão de um lama encarnado, essas questões não apareceram só nesse momento. O último Kalur Rinpoche, o que veio antes do atual, também está no centro de uma outra questão envolvendo o sexo. June Campbell, que foi uma freira e tradutora do Kalur Rinpoche por muitos anos, escreveu um livro fazendo uma discussão feminista a respeito do budismo tibetano. Nele, ela narrou que consentiu em manter uma relação sexual com o mestre, mas depois percebeu essa relação como abusiva. No budismo existe uma coisa chamada Tantra, que é o nome de um corpo de tradições que envolvem certas técnicas espirituais, às vezes com propósitos muito específicos. Dentre as práticas existem as práticas que são sexuais, sexuais ritualísticas. O que Campbell pontua é que houve uma relação desproporcional, secreta, que usava isso como cobertura, mas que na verdade não era formal de um ponto de vista ritual. Ela tinha por volta de 20 anos e ele mais de 70. Havia toda uma pressão pelo segredo por se tratar de um lama encarnado mantendo uma aparência de celibato, e a revelação dessa relação podia arriscar a legitimidade do sistema monástico, mesmo que no budismo tibetano exista a possibilidade de um lama se casar a depender dos seus votos. O propósito de Campbell era refletir sobre essa questão de um ponto de vista acadêmico e se reconciliar com a própria experiência. Qual seria a razão por trás dessa situação, para além de questões individuais? No budismo tibetano existe um sistema monástico formado por homens que muitas vezes foram afastados de suas mães ainda na tenra infância e que não tiveram contato com mulheres durante sua vida. Esse contato, na verdade, ele é condenado, ao mesmo tempo que a figura feminina é idealizada em textos tântricos. A obra de Campbell recebeu críticas por conta de algumas proposições antropológicas a respeito de um matriarcado primordial, mas o fato é que existem outros pesquisadores e, sobretudo, pesquisadoras que tratam o mesmo tema, se debruçando sobre os textos tradicionais, que são cada vez mais traduzidos, cada vez mais conhecidos. Esses líderes do budismo tibetano não podem violar seus votos monásticos tendo relações sexuais ordinárias,
e a consorte da prática tântrica não pode ser qualquer mulher. Existem condições para cumprir esse papel. Além disso, em tese, um mestre tântrico também poderia usar os seus poderes para conseguir objetivos mundanos incompatíveis com a sua posição. Dentre esses objetivos, a satisfação sexual. Por mais que o que pode parecer a princípio uma insurgência de feministas de origem ocidental contra o status quo do budismo tibetano possa ser questionado por seus limites culturais, esse é mais um ângulo para se pensar na formação social dessa instituição religiosa. E isso já é reconhecido como um problema no coração do budismo. Em 2013, a revista Tricycle colocou um lama e 3 professores para discutir o que seriam problemas sistêmicos que levam a abusos sexuais em comunidades budistas. Uma das coisas enfatizadas foi de que o maior isolamento de uma comunidade aumenta o risco, e que na tradição tibetana existe um problema de que mesmo representantes superiores de uma linhagem enfrentam dificuldade para interferir na vida de um monastério. No ano de 2017, Sogyal Rinpoche, autor de best-sellers e que seria a encarnação de um santo do século XIX, teve uma série de comportamentos abusivos expostos em uma carta por um conjunto de membros e líderes da Organização Internacional Rigpa, que ele mesmo criou. A própria organização criou uma comissão independente para investigar as acusações, que foi formada efetivamente por um escritório de advocacia britânico, e essa comissão ela encontrou substância nas acusações. Sogyal Rinpoche já tinha sofrido acusações similares em um processo civil em São Francisco, nos Estados Unidos, no ano de 1994, em que uma mulher pedia indenização de 10 milhões de dólares por ter se sentido coagida a manter uma relação íntima com ele. O caso foi resolvido através de um acordo extrajudicial na época. Naquele mesmo período, houve uma grande torrente de cartas de budistas dos Estados Unidos para o Dalai Lama reclamando de abusos desse tipo, e um conjunto de professores ocidentais foi encontrá-lo para discutir a questão. Até o Dalai Lama comentou sobre o caso do Sogyal Rinpoche em 2017, dizendo que ele caiu em desgraça e que, abre aspas, sente que parte da instituição do Lama é de alguma forma influência do sistema feudal, que está ultrapassado e deve acabar. A instituição Lama cria a política Lama. Fecha aspas. O Dalai Lama, nessa ocasião, enfatizou que se deve analisar o comportamento de um mestre e não aceitar os comportamentos impróprios. O que é contra o Dharma deve ser evitado. Inclusive, ele cita que o abuso sexual contradiz os ensinamentos e que é justo que seja exposto na mídia. Depois disso, o Sogyal Rinpoche ele renunciou à sua posição e se aposentou. Também, no ano de 2017, 6 mulheres falaram do comportamento sexual inadequado do lama Norla Rinpoche em um monastério de Nova York. Nesse caso, o lama pediu desculpas formais, se retirou da direção do monastério e reuniões comunitárias foram realizadas para pensar em formas de evitar isso no futuro e enfatizar que relações entre mestres e alunos são inadequadas. Eu poderia citar outros casos, tanto de manipulações como de violações. Nos últimos anos também houve um escândalo. O 17º Karmapa, Ogyen Dorje, que é líder de uma das 4 grandes escolas do budismo tibetano. Ele é praticamente o segundo em influência internacional do budismo tibetano depois do Dalai Lama. Eu acho que o caso dele demandaria talvez um tratamento mais longo, um tratamento à parte, porque existem alguns elementos controversos nas acusações, mas a gente pode citar aqui o fundamental. No dia 17 de junho de 2019, Vicky Hui Shin Han iniciou um processo contra o Karmapa na justiça canadense, pedindo pensão para sua filha nascida no dia 18 de junho de 2018. O Tribunal Superior da Colômbia Britânica aceitou a petição inicial, julgando que existia fundamento para convocar a outra parte e a questão ia a julgamento se fosse necessário. Ela era uma freira em um convento budista de Nova York. Primeiro, ela alega que ele teria efetivamente invadido o aposento das mulheres e consumado um ato sexual sem seu consentimento no ano de 2017. Ela engravidou e conseguiu uma audiência privada com ele, na qual ela informou essa gravidez, e depois disso eles teriam desenvolvido uma relação afetiva à distância.
Ela iniciou o processo pois ele tinha desaparecido, ainda em 2019. As evidências que foram aceitas pelos juízes para julgar que havia alguma forma de relacionamento, mesmo sem coabitação, foram cópias de mensagens e transferências bancárias durante o ano de 2018, que somam por volta de 700 mil dólares. Vicky Han também processou a instituição religiosa em Nova York pedindo uma indenização, em uma ação que foi iniciada por um escritório de advocacia de fama internacional, porém a autora decidiu interromper a ação, optando por deixar aberta a possibilidade de reiniciar essa ação em outro momento, o que coloca dúvidas sobre a existência de um acordo em que ela teria recebido uma grande quantia, como alguns especularam, já que a outra parte ficaria frágil a um novo processo. De toda forma, o escritório de advocacia tirou do ar os vídeos que estavam atacando o Karmapa. Podemos esperar ainda pelo desfecho da justiça canadense. Esse Karmapa já teve problemas judiciais com o Estado indiano no ano de 2011, quando a polícia fez uma busca e apreensão que encontrou 60 milhões de rúpias em dinheiro, vários cheques de viagem e títulos de terra em um de seus escritórios. Sugeriram naquele momento que ele podia ser um agente chinês, mas ele foi defendido pelo Dalai Lama e pelos separatistas tibetanos. Mesmo assim, o Estado apontou que ele podia estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro. O caso aqui é complicado porque nós estamos falando de um jogo de poder envolvendo atores muito fortes: os interesses do Estado chinês, os interesses do Estado indiano, o movimento separatista tibetano com apoio dos Estados Unidos e a variável que são os conflitos entre as próprias correntes budistas. No caso do título de encarnação do Karmapa, existe um outro homem que reivindica essa posição, o Taye Dorje, que inclusive é um lama que escolheu não adotar os votos de castidade e de fato se casou. A disputa não ocorre só pelo título, por seguidores e por autoridade na linhagem, mas é também uma disputa judicial pelo controle de monastérios na Índia. Então é possível que esse tipo de acusação de abuso seja instrumentalizada nesses conflitos. Saindo um pouco do contexto do budismo tibetano, nós podemos olhar ainda para o noticiário da Tailândia, onde domina uma outra forma de budismo, o Theravada. Ali não existe o mesmo sistema do Tibete, com o mesmo tipo de autoridade, e nem a mesma concepção de guru, mas mesmo assim também se multiplicam casos de abuso e casos de criminalidade. O budismo na Tailândia é muito grande, tem uma história muito rica, que podemos até tratar com mais detalhe em outro momento. Mas aqui vamos se concentrar nesses elementos não tão bons. Em 2017, um monge que foi exposto levando uma vida de luxos, viajando em jatinhos privados e ostentando produtos de marca, foi extraditado dos Estados Unidos para a Tailândia por fraude com doações que ele recebia. Depois, ele também foi condenado pelo abuso sexual de uma adolescente. Virapol Sukpol tinha uma mansão no sul da Califórnia, uma casa grande na sua cidade natal. Pelo menos 6 milhões de dólares foram encontrados em 10 contas de banco e ele comprou pelo menos 22 Mercedes-Benz de luxo. Sukpol dizia ter poderes mágicos e distribuía presentes caros para oficiais do Estado e outros monges. Em outubro de 2020, um noviço de 21 anos foi preso, pois submetia uma namorada a abusos coletivos que eram gravados e vendia os vídeos na internet. Em janeiro de 2023, um monge de Pratimburi fugiu depois de ser acusado de abusar durante 6 meses de um noviço de 12 anos. São várias notícias e no corpo de cada notícia se pontua que aquele caso é mais um dentre outros. Sanitsuda Ekachai foi editora do Bangkok Post e hoje tem uma coluna de opinião em que fala de questões sociais, gênero e budismo. E escreveu um texto dizendo que os templos não são mais seguros para as crianças. Ela cita um caso de um menino de 13 anos que estava sendo abusado sexualmente pelo abade do monastério e ligou para a família pedindo para que trocassem ele de templo. Ela observa que na Tailândia rural, ser um noviço é uma entrada para meninos pobres receberem educação gratuita, abrigo e apoio financeiro. Muitos são mais vulneráveis do que o menino que pode pedir ajuda para sua família. A autora, a Eka Chai, procura razões sistêmicas por trás de abusos financeiros e sexuais, evocando temas que são comuns nessa discussão em outros países, sobretudo no Tibete. Ela critica uma governança monástica que é feudal e ditatorial,
em que os abades possuem controle de toda a vida administrativa e financeira dos mosteiros. Ela também pontua que o sistema não é sério no seu recrutamento e treinamento. Qualquer um passa pela ordenação sem preparo. A Vinaya, os princípios de disciplina monástica, poderia ser usada para exigir pelo menos 10 anos de vida monástica dos preceptores e 5 anos de treinamento para cada um de seus iniciados. A Vinaya também serviria para a proposição de um sistema de governança mais comunal, igualitário e blindado ao abuso de poder. De fato, é uma combinação perigosa de autoritarismo e ganância no topo, com uma base cheia de pessoas vulneráveis. Os monastérios ligados ao governo, eles seguem uma tradição mais conservadora e estrita em relação à vida monástica, mas eles são minoritários. A tendência mais estrita dos monastérios ligados ao governo remete ao movimento de reforma iniciado por um rei no século XX, buscando uma maior correção religiosa. Hoje são setores mais politizados da classe média que ecoam essas ideias. A corrente majoritária, porém, segue uma tradição que envolve muito mais as crenças populares, bênçãos e a exerção dos monges na vida da comunidade. E com a chegada do capitalismo a essas comunidades, os monges entraram na sua lógica. Vendem bênçãos, tickets de loteria e alguns emprestam dinheiro. Além dos crimes sexuais, que são muitos, existem ainda mais casos de atividades envolvendo crimes comuns. O ar de legitimidade e a penetração da vida monástica na vida social serve como um bom véu para encobrir organizações criminosas. Tráfico de drogas, metanfetamina, sobretudo, em particular, prostituição e tráfico de armas são algumas das atividades exploradas. Desde o golpe militar de 2014, a Tailândia vem tentando dar um choque de ordem nos monastérios. Em 2019, foi feita uma grande operação para prender monges. Os processos aumentaram, mas os problemas continuam e não se avança muito na discussão de reforma. Uma nova lei exige que todos os monastérios mantenham uma contabilidade das doações que recebem, e agora pessoas com ficha criminal, em tese, são barradas de se tornar monges, apesar disso contrariar a tradição budista. E falando de intervenção do Estado no budismo, quero voltar para o Tibete e falar da política do Partido Comunista da China. Existe uma obra muito referenciada de um antropólogo chamado Melvin Goldstein sobre o budismo no Tibete contemporâneo. Ele compara o antes e o depois da Revolução de 1949. No Tibete existia um monasticismo de massa. Em 1950 existia muito mais monge do que na Tailândia. Eram 2.500 monastérios e 115 mil monges, entre 10 e 15% da população. A grande maioria dos monges eram colocados nos monastérios por seus pais entre os 6 e os 12 anos de idade, para garantir um celibato prolongado. Muitas famílias colocavam voluntariamente, mas algumas vilas deviam jovens para os mosteiros como uma forma de imposto humano. Nesse monasticismo de massa, tudo o que eles queriam eram monges para trabalhar no templo. As regras de comportamento eram menos severas e não se realizavam exigências do ponto de vista intelectual ou espiritual. O padrão moral era tão baixo que Goldstein diz que existia um termo para um tipo de monge que, abre aspas, briga, se engaja em competição desportiva e era notório por roubar meninos jovens para usar como parceiros homossexuais, fecha aspas. Os únicos motivos para a expulsão seriam um assassinato, um roubo grande ou uma relação heterossexual. Quem governava o país era o Dalai Lama, mas os monastérios eram independentes e tinham poder de veto nas políticas do governo. O monastério tinha jurisdição própria, tinha propriedade de terras e era dono de camponeses que eram servos ou escravos. Inclusive, Goldstein observa que militarmente o governo do Dalai Lama não conseguiria se sobressair em relação a um monastério grande como o de Drepung, que era realmente uma ameaça física e tinha um depósito de armas. O monastério também funcionava como banco que emprestava dinheiro ou grãos para os camponeses. Entre 37% e 50% da terra arável do Tibete era propriedade de monastérios ou de lamas encarnados, sendo que o Dalai Lama ainda tinha 25% das terras, que eram do governo, e cerca de outros 25% estavam nas mãos de uma aristocracia local. Um monge, ele podia ser analfabeto e na população interna de um monastério também existiam hierarquias sociais e diferenciações de dinheiro.
Muitos se engajavam em atividades externas para conseguir dinheiro. Um monge, ele podia fazer comércio, artesanato e prestação de serviços, inclusive atuando como servo individual de um monge mais rico. Lembrando que o camponês ele estava preso à terra e o monge não, então aqui ele tinha uma vantagem. Existiam até algumas vozes reformistas desse sistema, mas elas não tinham força. O sistema em si justificava essa situação do ponto de vista religioso, dizendo que o monge compensa o karma das suas atividades mundanas, servindo ao monastério, e que de toda forma isso é responsabilidade individual de cada um. Quando ocorre a Revolução em 1949 e os comunistas vencem, a princípio o governo central não foi para cima do sistema do Tibete ou dos monastérios. Só extraiu um compromisso do Dalai Lama de andarem juntos no processo de supressão do feudalismo e a realização de reformas sociais. E qual é uma das primeiras exigências da Revolução? Não pode ter criança em monastério, porque criança deve ser colocada na escola. O governo queria criar um sistema de educação universal. Os conflitos começaram em 1955 com a campanha de transformação socialista. Os líderes provinciais de Sichuan decidiram implementar a coletivização agrária nas zonas controladas por monastérios. Com isso, os lamas e os monges se revoltaram violentamente e foram reprimidos com força militar. Goldstein cita o exemplo do monge progressista Geshe Sherap Gyatso, que via nessa resistência feudal um problema para a sobrevivência do budismo. Ele mesmo é um que se enfrentou com o problema dos monastérios não poderem explorar mais o trabalho de várias vilas ou apenas uma vila, como se sustentavam antes, porque essas vilas viraram cooperativas e os monges precisariam trabalhar nelas para receber algo, se afastando das atividades intelectuais e religiosas. O monastério era uma unidade de exercício de poder e que continha em si a forma mais clara de separação entre trabalho físico e trabalho intelectual. É possível fazer um paralelo com o que aconteceu na Revolução Russa nos anos 20, em que um associado próximo do 13º Dalai Lama, o Aghivan Dorjiev, concordou que os mosteiros ligados ao budismo tibetano se convertessem em cooperativas e sua institucionalidade propriamente religiosa fosse gerida por uma assembleia envolvendo os fiéis. Isso permitiu uma continuidade do budismo na Revolução, apesar dele também ter sofrido nas repressões no final dos anos 30. Na coletivização chinesa, quando o monastério Drepung foi confiscado, ele tinha 140 mil toneladas de grãos e 10 milhões de yuans em dinheiro. A paridade na época era de $1 igual a 2 yuans. A administração passou para oficiais indicados pelo governo. Uma das tarefas dos oficiais foi dividir os monges em classes e mandar os chamados exploradores para a prisão ou campos de trabalho. Os outros tiveram que passar por cursos de socialismo e realizar trabalho manual para sobreviver, participando do sistema de unidades de trabalho com pessoas que não eram monges. Eventualmente, eles criaram unidades de trabalho de monges, mas que eram unidades comuns, de pedreiros, por exemplo, e os mais velhos estavam em unidades de idosos que recebiam mantimentos do governo. Depois da revolta de 1959, que foi a ruptura separatista do Dalai Lama, a vida monástica foi muito afetada. Ela foi praticamente parada. A situação piorou com as campanhas antirreligiosas da Revolução Cultural em 1966, mas o 11º Congresso do Partido Comunista em 1978 mudou isso e houve uma abertura para a vida religiosa. Os monges puderam voltar às suas atividades cumprindo algumas condições. Primeiro, só pode ser monge com mais de 18 anos de idade, o que é visto como um princípio não só de preservação da educação, mas da liberdade de crer ou não crer. Segundo, voltaram com algo que estava sendo feito nos anos 50, que é exigir que o monastério esteja formando teólogos de fato. Nos anos 50, alguns monges foram inclusive linchados por tentar aumentar a disciplina para alcançar esse objetivo. Terceiro, o monastério tem que se preocupar primariamente com a sua natureza religiosa. Ainda assim, foram permitidas algumas formas do monastério se financiar. A partir dos anos 80, era permitido que fossem criadas cooperativas de monges. Drepung, por exemplo, criou um mercado e um restaurante, também comandando uma frota de 2 caminhões e possuindo unidades de trabalho de monges pedreiros e monges costureiros.
Algumas atividades tipicamente religiosas servem como financiamento, produto para oração, estátuas consagradas e itens cerimoniais. Além disso, o templo cobra entrada de visitantes e cobra pedágio de veículos que passam na estrada que leva ao monastério. O templo inteiro deve funcionar de acordo com o sistema cooperativo e os monges recebem de acordo com pontos de trabalho. Os que se dedicam totalmente aos estudos recebem uma bolsa e os monges mais velhos, por sua vez, dependem da assistência estatal, além de uma pequena assistência do fundo comum do mosteiro. O fundo de esmolas ele é separado do fundo empresarial e é gerido também por um coletivo de trabalho que presta contas diretamente à administração estatal. Esse grupo ele usa o dinheiro na cozinha coletiva e redistribui outra parte entre os monges. Goldstein contrapõe entrevistas de monges com os dados. Os mais velhos diziam viver melhor no antigo regime, mas mesmo em 1992, os monges que recebiam menos, justamente os mais velhos, recebiam 134 yuans por mês, 29 yuans acima da renda mensal média dos cidadãos da região autônoma do Tibete. Operários ganhavam cerca de 230 yuans, enquanto lavradores e pastores ganhavam 41 yuans por mês. Em 1993, só haviam 437 monges no grande monastério de Drepung, contra 10 mil em 1959. Na questão dos jovens e crianças, permitiram que se criasse uma escola anexa ao monastério e jovens com 15 anos frequentassem sob a tutela de um guardião. Em 1996, uma expansão do monastério foi precedida por uma campanha para verificar o conhecimento dos monges em relação às leis do país. Claro que o Estado chinês ele quer combater o separatismo tibetano e garantir a primazia da sua ideologia, mas aqui há um exemplo de um confronto com velhas instituições monásticas, ao mesmo tempo que se prossegue a prática religiosa. Um processo de transformação se chocou com as instituições. Da mesma forma, ocorreu um choque no contato de ocidentais com uma comunidade separatista que reforçou sua identidade em termos conservadores como uma estratégia política. O propósito aqui não é fazer uma polêmica secular sensacionalista, nem atacar religião nenhuma. Na verdade, eu espero que esse vídeo sirva para informar e para sustentar o caminho correto. Na minha opinião, a vida religiosa pode ter uma importância cultural, como pode ter uma importância individual. E essas instituições do budismo carregam certos conhecimentos que podem ser úteis ou significativos. As pessoas querem esses conhecimentos, ou querem se encontrar de alguma forma nesses conhecimentos. Mas a gente não pode perder de vista o contexto social e os problemas que acompanham a disseminação e a institucionalização desse conhecimento. É preciso de uma dose de realismo político.